Oi, alunos, tudo bem com vocês? Todo mundo preparado para a leitura do capítulo 7 do livro Uma Longa Caminhada até a Água? Antes da gente seguir com a leitura desse capítulo, vamos fazer uma retomada do anterior, como sempre. No capítulo 6, a Nia comenta, o narrador comenta que a família da Nia está num lugar novo, que é o acampamento improvisado, e a mãe fica com o coração na mão de saber que o pai e o filho mais velho saem para caçar. Como esse é um território que eles podem encontrar pessoas de tribo rival, ela tem receio que eles não voltem. E na parte do Salva, ele tinha encontrado o tio Geuir, tinha feito amizade com o Marial. No finalzinho do capítulo, ele foi chamado. Ei, Salva, aconteceu alguma coisa com seu amigo? Ele não entendeu direito, porque ele estava meio sonolento. E paramos a leitura por aí. Vamos agora para o capítulo 7, lá na página 39. Vamos lá? Capítulo 7, Sul do Sudão, 2008. Nia sentou-se no chão, estendeu o braço e pegou a mão da sua irmãzinha. Aker não pareceu notar. Estava deitada de lado, encolhida, mal se mexendo, quieta, exceto por um gemido ocasional. Um gemidinho, né? Seu silêncio deixava Nia apavorada. Somente 2 dias antes, Aker fizera muito barulho, queixando-se longamente de dores da barriga. Nia tinha se aborrecido com todo aquele lamento. Agora sentia-se culpada, pois podia ver que a irmã já não tinha mais força suficiente para se queixar. Nia conhecia muita gente que sofria da mesma doença. Primeiro cãibras e dor de barriga, depois diarreia. Às vezes febre também. A maioria dos adultos e das crianças mais velhas que adoeciam recuperava-se pelo menos o suficiente para voltar a trabalhar, embora continuasse a sofrer intermitentemente durante anos. Para os mais idosos e as crianças pequenas, a doença podia ser perigosa. Incapaz de conseguirem reter qualquer coisa no corpo, muitos padeciam de fome até a morte, mesmo tendo comida à sua frente. Vocês conseguem entender? A irmãzinha pequena estava com dor na barriga, aquela dor que não permite comer, mesmo tendo fome. E aí outros sintomas tinha também, diarreia, passava muito mal. Era irmã pequena. O tio de Nia, chefe da aldeia, conhecia uma clínica médica alguns dias de caminhada. Ele disse à família que se conseguisse levar Aker até lá, os médicos lhe dariam remédio para ajudá-la a melhorar. Mas uma viagem como essa poderia ser muito difícil para Aker. Aí surge uma dúvida que os pais têm que resolver. Deviam ficar no acampamento e deixá-la repousar para poder se curar sozinha? Ou deviam começar a longa e dura caminhada com a esperança de chegar ao socorro a tempo? A questão que se faz para os pais nesse momento é o que seria melhor para a criança? Deixar ela em casa repousando, porque ela já tinha tido outras reações desse tipo e mais na frente melhora? Ou deveria tentar levar a criança até um posto médico longe, horas de caminhada, sem carro, sem uma condução adequada? Isso também era correr perigo, né? O que seria menos prejudicial para a criança? Segunda parte, Sul do Sudão, 1985. A caminhada recomeçou. Salva tremia de terror por dentro e por fora. Agarrou-se ao tio como um bebê ou um menininho pequeno, segurando sua mão ou a ponta de sua camisa sempre que podia, sem deixar que se afastasse mais que a distância de um braço. Olhava toda hora ao redor. Todo movimento na grama era um leão à espreita. Toda calmaria era um leão pronto para dar o bote. Vocês estão lembrados que eles estavam passando por um território que era conhecido por ser uma região em que os leões dominavam? Ao longe eles ouviam o leão rugindo, encontravam carcaças de animais que foram comidas por leões. Então imagina atravessar um lugar como esse, era temor o tempo todo, né? Marial se fora, sumira na noite.
ele jamais teria se afastado do grupo sozinho. Seu desaparecimento só podia significar uma coisa: leão. Um leão estava faminto o bastante para se aproximar do grupo enquanto eles dormiam. Alguns homens estavam montando guarda, mas no escuro da noite, com o vento soprando e provocando ondas na relva crescida, o leão poderia facilmente ter se aproximado sem ser visto. Ele estivera à procura de uma presa pequena e imóvel. Marial dormindo. E o animal o levava embora, deixando apenas algumas manchas de sangue perto da trilha. Se não tivesse sido o tio, Salva poderia ter enlouquecido de medo. O tio falava com ele toda manhã, em voz baixa e firme. Salva, eu tenho um rifle. Matarei qualquer leão que chegue perto. Salva, vou ficar acordado essa noite e montar guarda. Salva, logo estaremos fora do território dos leões, tudo vai ficar bem. Escutando o tio, correndo para ficar perto dele, Salva era capaz de fazer os pés se mexerem, apesar do terror gelado que tomava conta de todo o seu corpo. Mas nada estava bem. Ele havia perdido a família e agora também perdera seu amigo. Ninguém tinha ouvido gritos na noite. Salva esperava de todo o coração que o leão tivesse matado Marial instantaneamente, que seu amigo não tivesse tido tempo de sentir dor ou medo. A gente descobre nesse trecho que o Salva foi mesmo devorado por leões, algo inimaginável para nós, né? E se o Marial dormiu perto do Salva, o leão poderia ter pego qualquer um deles. Isso é aterrorizante, né? A paisagem ficou mais verde. Havia cheiro de água no ar. O Nilo, disse o tio. Logo vamos chegar ao rio e atravessar para o outro lado. O Nilo, o rio mais comprido do mundo, a mãe de toda a vida no Sudão. O tio explicou que chegariam a um dos seus trechos mais largos. Nem vai parecer um rio, vai parecer um grande lago. Vamos passar um longo tempo atravessando para chegar ao outro lado. E o que há do outro lado? Sussurrou Salva, ainda temeroso. Deserto, respondeu o tio. E depois a Etiópia. Os olhos de Salva encheram-se de lágrimas. Marial estava certa em relação à Etiópia. Como eu gostaria que ele estivesse aqui para poder dizer que eu estava errado. Salva ficou parado nas margens do Nilo. Ali, conforme dissera o tio, o rio era como um grande lago. O tio disse que o grupo cruzaria o Nilo em barcos. Levaria um dia inteiro para chegar às ilhas no meio e mais outro para chegar à margem oposta. Vocês conseguem imaginar um lago ou uma travessia em que a gente demore um dia inteiro de barco para chegar do outro lado? Na verdade, um dia inteiro para chegar às ilhas do meio. Então, o Rio Nilo tem, de fato, essa grandiosidade que a gente sempre ouviu falar. Um dia inteiro para chegar até as ilhas do meio e depois um outro dia para seguir das ilhas do meio até a margem oposta, rumo à Etiópia, como eles queriam. Salva franziu a testa. Não via barcos em lugar nenhum. O tio sorriu com expressão intrigada de Salva. O quê? Você não trouxe seu próprio barco? Disse ele. Então espero que seja um bom nadador. Ele falou brincando, né? Quem é que vai levar um barco? Salva abaixou a cabeça. Sabia que o tio estava brincando, mas sentia-se tão cansado. Cansado de se preocupar com a família, cansado de pensar no pobre Marial, cansado de caminhar sem saber para onde estavam indo. O mínimo que o tio podia fazer era contar-lhe a verdade sobre os barcos. O tio pôs o braço em torno dos ombros de Salva e disse: Você vai ver, temos muito trabalho pela frente. Salva cambaleou para frente com uma enorme carga de juncos nos braços. Junco são aqueles vegetais que crescem em ambientes úmidos, em encharcos. Todo mundo estava ocupado. Algumas pessoas cortavam a alta mata de papiro junto à margem. Olha só que papiro, vocês vão depois retomar o que é o papiro e vão trabalhar com papiro nos nossos projetos do terceiro trimestre.
Por enquanto, saibam que papiro também é uma vegetação alta, comprida, que cresce em região alagada. Outras, como salva, juntavam os caules cortados e os levavam aos construtores de barcos. Qual é a proposta aqui? Se eles não tinham barco, e o tio falou brincando, né? Ei, você não trouxe seu barco? Claro que ninguém vai caminhar tanto assim levando barco. Mas a proposta é que eles construíssem as próprias embarcações. Rudimentares, claro, da maneira que eles conseguiam. Mas a proposta era justamente de trançar essas vegetações para construir uma embarcação, mesmo que simples, e eles poderem atravessar o rio. Era isso. No grupo, havia algumas pessoas cujas aldeias de origem ficavam perto de rios ou lagos. Elas sabiam como amarrar os juncos e entrelaçá-los para formar canoas rasas. Essa era a proposta, uma embarcação simples para conseguir atravessar. Todo mundo trabalhava depressa, embora não soubessem se deviam se apressar ou não, nem quão perto a guerra estava. Os combates podiam estar a quilômetros de distância, ou um avião carregando bombas podia passar voando a qualquer momento. Era tudo muito incerto para eles, né? Era um trabalho duro ficar indo e voltando entre os cortadores de junco e os construtores de barcos. Mas Salva achou que aquilo o fazia sentir-se um pouco melhor. Estava ocupado demais para se preocupar. Fazer alguma coisa, até mesmo carregar grandes e desajeitadas pilhas de juncos escorregadio, era melhor do que não fazer nada. Toda vez que Salva entregava uma carga de junco, fazia uma pausa para admirar as habilidades dos construtores. Os longos juncos eram dispostos em montes bem arrumados. Cada extremidade era unida e amarrada com força. Então, o monte de junco amarrado era separado no meio para abrir um buraco, e os dois lados eram amarrados no comprimento para dar um formato padrão de um barco. Conseguem imaginar? Eles entrelaçavam essa vegetação, iam dando a forma, de maneira artesanal, para construir a embarcação simples e eles conseguirem atravessar. Peraí que eu me perdi. Cada extremidade era unida e amarrada com força. Então, o monte de junco arrumado era separado no meio para abrir um buraco e os dois lados eram amarrados no comprimento para dar o formato padrão de um barco. Isso aí. Outras camadas de junco eram adicionadas e amarradas para fazer o fundo do barco. Salva observava, fascinado, como aos poucos a curva da proa e as laterais baixas iam se formando com o junco. Foram necessários 2 dias inteiros para o grupo construir canoas suficientes. Cada uma foi testada. Algumas não flutuaram bem e tiveram que ser reparadas. Então, mais juncos foram amarrados para formar remos. Por fim, tudo ficou pronto. Salva entrou numa canoa entre o tio e outro homem. Agarrou as laterais com força enquanto flutuava pelo Nilo. O capítulo 7 é isso. Então, eles estão tentando atravessar o rio Nilo, que é grande, caudaloso. Tinham que arrumar uma embarcação, mesmo que rudimentar. Imaginem, se de travessia eles demorariam um dia entre a margem e as ilhas do meio, se eles caíssem do barquinho, se eles saíssem, se essa embarcação virasse, certamente todos morreriam, porque não se tratava de um rio que desse pé, não dava para nadar um pouquinho, seria morte na certa. Então eles estão correndo risco, mas era um risco que tinha que ser corrido para eles tentarem atravessar do outro lado. Encerramos por aqui o capítulo 7. Antes da gente encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer que nas atividades lá do Google Sala de Aula, sempre que a gente posta um vídeo que corresponde à leitura do capítulo, é importante que você, assim que assistir esse vídeo, coloque nas atividades como atividade concluída. Isso, para mim, indica que você assistiu esse vídeo, acompanhou a leitura desse capítulo e está pronto para o próximo. E faça isso com todas as outras atividades. Assim que você terminar, fizer um exercício, fizer acompanhar a leitura ou fizer qualquer outra atividade pedida, coloque a atividade como concluída. Assim o professor consegue saber que você já passou por todas as etapas do trabalho. Tudo bem?
Então, até o capítulo 8.